Fala galera, um podcast diferente, um convidado diferente. Até agora trouxemos os gestores de polo. Hoje ele que é filho do seu Valença, de Mirador para o Brasil. Ele fala que é de Maringá, né? Lá no Facebook, no Instagram, mas é de Mirador para o Brasil e logo para o mundo, porque certeza que a Unifatesc vai ter polos para o mundo. Ele aceitou um grande desafio, que foi vir para a comunicação do EAD junto com os polos. E hoje nós vamos ouvir um pouco e conhecer um pouco a trajetória do pai do Tinho, pai da Laura, o esposo da dona Thaís Brava. É ele, Renato Valença. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bem? E aí, Johnny? Marido da Thaís, me é bravo. Renato, o que a gente mais quer saber nesse podcast, assim, é a tua trajetória. Quantos anos já de Fatesc? De Fatesc, tenho 13 anos. 13 anos de de Fatesc. Fatesc. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone para ficar mais fácil. 13 anos. E como é que foi isso? Não, 14 anos. 14? 14 anos. Quem achou? Você achou a Fatesc? A Fatesc achou você? Na verdade, eu entrei na Fatesc em 2009, em abril de 2009. Eu trabalhava na Fiomar, uma empresa de atacadista de materiais elétricos, hidráulicos, e dava aula em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Saía de Paranavaí às 4 horas da tarde, chegava em Nova Andradina às 7 horas da noite, dava aula em Nova Andradina até às 11, voltava para Paranavaí, chegava 2, 2 e pouco da manhã, no outro dia 7 e pouco da manhã trabalhando. E foi quando nesse período a Ariane, que é prima da minha esposa, que é nossa coordenadora da Central de Estágios, Permanência, Relacionamento, ela era coordenadora do curso de processos gerenciais da Fatesc, que nós só tínhamos 3 cursos. Aí ela me convidou para dar uma disciplina de quarta-feira, as 2 primeiras aulas. Esse foi o meu primeiro vínculo com a Fatesc. 2 aulinhas de quarta-feira e aí começou. Então comecei em abril de 2009 e já fazem 40 anos, né? 45 anos eu tenho de idade. Fazem 14 anos que eu estou na Fatesc. Mas nesse intervalo aí, de aulas, a gente foi progredindo, foi ramificando, foi criando situações, posições que eu jamais imaginei que um dia eu viesse ocupar dentro da instituição. Era numa faculdade também, em Nova Andradina? Nova Andradina Finan. Faculdade Nova Andradina. Dava aula na CESPRE, em Primavera, São Paulo. E dava aula na Unespar, aqui em Paranavaí. Até então, FAFIPA. Uhum. Mas nessa época eu estava dando aula somente na Finan, em Nova Andradina. Depois que eu entrei na CESPRE, entrei na Faculdade de Paranavaí, na FAFIPA, só que foi antes desse período. E você lembra qual que era essa disciplina que você entrou para dar aula aqui? Acontece? Administração da Produção e Recursos Materiais. E dela foi E a surgindo... disciplina que eu menos gosto. Produção e materiais. Mas nessas que a gente menos gosta tem que fazer um pouco mais de esforço e isso acaba... E foi a que eu me dei bem, me dei melhor. Porque a minha praia é Teoria Geral da Administração, a TGA, aquela disciplina que nenhum aluno gosta, mas eu conseguia fazer dela o meu cartão de visita. Porque é a disciplina que eu mais gostava na faculdade, que ela dá abrangência do que é administração, qual é a história da administração. E a minha paixão, que eu sempre atuei, que é a administração de recursos humanos. Aí depois das disciplinas eu também dei na Fatesc, mas comecei com a administração da produção. Me lembro que você sempre tem histórias boas, exemplos bons e algo assim muito legal de conversar, aquelas conversas francas. Quando você chama assim, vamos fazer aquela conversa franca, eu falo, pô, agora vai ser massa, alguma coisa boa vai sair dali, alguma coisa a gente vai aprender. E você falou que parece que o Daniel, que te viu fazendo algo a mais e começou a te chamar um pouco mais para essa parte onde hoje você está à frente. Aí você cavucou, né? Na verdade, Johnny, eu sempre falo, né, que a gente não pode ser nunca o funcionário, independente da empresa. Aquele funcionário que entra às 8 e sai às 6. Que se o e-mail for chegar para você às 5h55, você não vai responder, porque o teu horário é 6 horas e não vai dar tempo de responder o e-mail.
Não, né? Eu digo até para os meus alunos, falo para meus filhos isso. O nosso diferencial é aquilo que você faz a mais, o que extrapola a sua, entre aspas, obrigação contratual. É isso que vai ditar o que você é, de bom ou de ruim, né? E eu me lembro que foi meados de 2009. Nós tínhamos 2 salas de processos gerenciais, era a turma 1 e turma 2. E eu estava dando aula nessa turma 1, não me recordo, mas era na turma X. E o professor, das 2 primeiras aulas da outra turma, por um motivo particular, não pôde vir para a faculdade. Só que eu não fui me mobilizar para chamar a coordenação, para ver o que ia fazer. O que eu fiz naquele momento? Eu fui lá, fiquei dividido entre as 2 salas, que era só uma parede que dividia, aí dei uma atividade noutra sala, segurei a ponta aqui numa outra sala, enfim. E no final dessa primeira aula, que eram as 2 turmas, que eu estava em turmas separadas, eu fiz uma atividade, ficamos todo mundo junto, deu tudo certo. E ao final, o professor Daniel me viu, Renato, o que está acontecendo aí? Tava ele e o Gilmar juntos. Eu falei, não, é que o professor faltou, mas você avisou a coordenação? Eu falei, não, tá tudo certo, os alunos já estão em sala, tá tudo certo, eles nem sentiram que o professor faltou, eles acham que eu troquei a disciplina. Ninguém me pediu, não estava no meu protocolo de trabalho, só que eu senti a necessidade de não fazer a mais, de fazer aquilo que eu estava proposto a fazer, dar o meu melhor, trabalhar e atender os alunos. E aquilo foi uma coisa tão natural, muito natural. Aí, passados uns dias, eu estava numa outra sala dando aula, aí a Jo, que era secretária acadêmica na época, que nem está mais conosco hoje, chamou e falou, Renato, o Eduardo Santini quer conversar com você na sala, na hora do intervalo. Vai acontecer alguma coisa? Não, ele quer conversar com você. E é para você ir lá que tá junto, Daniel e Gilmar. Eu falei, ferrou. O que aconteceu? Aquele medo que a galera hoje tem de falar com o Renato. Quando fala hoje falar com o Renato, o pessoal já acha que vai que é a sala dos martírios, mas não é, eu sou gente boa. Era um medo de falar então com... Aí eu falei, mas pô, o que aconteceu, né? Mas fui lá. Não sabia que não tinha acontecido nada, mas você fica aquela pulga atrás da orelha, né? Aí cheguei lá na sala, estavam os 3, pediram para eu me sentar, para me entregar uma camiseta oficial do São Paulo. Eu sou São Paulino, né? Não fanático como meu filho, né? Sou mais aquele protocolar. E não entendi o motivo do presente e tal. Daí eles falaram que era em gratidão àquele dia que naquela turma eu não desestabilizei as turmas e mesmo assim tocou. A turma não sentiu a falta do professor porque eu consegui dinamizar. Falei, pô, mas é o trivial, né? Mas esse trivial, ele fez a diferença. Ele fez a diferença para aquela turma, ele fez a diferença para os mantenedores que observaram uma coisa que, ao meu ver, deveria ser corriqueira de todo mundo. E o que mais simbolizou para mim, naquele momento, foi a gratidão. A gratidão deles para comigo. Não que eles tivessem que ter uma gratidão ou materializar a gratidão. Mas aquilo, para mim, valeu muito mais do que dinheiro. Porque eu percebi que eu estava sendo percebido. Sendo bem redundante na fala. Eu percebi que ali era um lugar diferente. Era um lugar que eu poderia pensar e falar assim, aqui que eu vou ficar. Porque eu estava dando aula em 3 faculdades. Ainda nesse período estava nas 3 faculdades. Eu estava em 3. Eu estava em Primavera, São Paulo, longe pra caramba aqui de Paranavaí, pegava estrada enfim, ruim, caminhão na estrada e tal. Dava aula em Nova Andradina, cansativo pra caramba também, e dava aula aqui em Paranavaí. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. E nesse meio tempo, uma outra faculdade aqui de Paranavaí, uma faculdade privada, me chamou para eu fechar a semana inteira e ficar só nessa faculdade particular aqui de Paranavaí. E quer me pagar um salário bem bacana na época, tal, para ficar integral de segunda a quinta, mas com remuneração como se eu tivesse ficado semana toda, segunda a sexta, mas trabalhar de segunda a quinta. Eu nem fiz essa proposta pro Gilmar e nem falei para ele. Eu já recusei. Mas, Renato, eu lembro que o coordenador da época, mas, Renato, é uma proposta bacana. Eu falei, mas eu vou ficar na FATESE. E, além disso, eu vou ficar na FATESE e vou abrir mão das outras 2 faculdades que eu dou aula. Ia ter uma queda financeira? Sim.
Mas aí eu comecei a projetar a minha carreira, né? Só que ninguém nunca me prometeu nada. Eu estava me prometendo, entendeu? E aquilo para mim foi um grande divisor de águas, a camiseta do São Paulo, por uma coisa extremamente trivial que eu fiz. E eu falei, é aqui, é aqui. Isso é legal. E os 4, ele tem muito disso, né? São muito diferenciados nessa parte de realmente olhar aquele que faz o trivial mais diferenciado, aquele que tem essa parte humanizada. É por isso que o Gilmar muitas vezes nos cobra muito de ser um atendimento humanizado. E como que aparece a escola no meio disso? Levou um tempo? Levou. A escola também foi uma surpresa, aí sim foi uma surpresa gigante. Porque daí eu saí dessa empresa que eu trabalhava durante o dia, na Fiomar, e foi bem nessa época que a minha esposa, que ela é enfermeira, ela não estava trabalhando, e ela passou no concurso público em São Carlos do Ivaí, uma cidade próxima aqui a Paranavaí. E eu trabalhava durante o dia nessa empresa, à noite na FATES, e assim, você não consegue se dedicar. Eram ramos completamente diferentes, né? Materiais hidráulicos, elétricos e caixa, fluxo de caixa, parte financeira. Falei, não, eu agora consigo focar na FATES. Daí conversei com a Thaís, falei, Thaís, você passou no concurso, a gente vai passar apertado um pouco, Segura as pontas. Eu vou sair da FATES, da Fiomar, e vou ficar só na FATES. E você vai ficar em São Carlos do Ivaí. Eu te levo, te busco todo dia, porque ela não dirige. Fica a 20 e poucos quilômetros aqui de Paranavaí. E à noite eu vou dar aula. E eu vou procurar aumentar minhas aulas na FATES. Passou um perrengue financeiro danado. Danado, não foi fácil não. Mas eu tinha o norte. Eu sabia o que eu queria. Morávamos numa casa alugada, enfim. E passamos um perrengue financeiro considerável na época. Já tinha as crianças? Já tinha. O Renatinho estava com uns 10 anos, a Laura com uns 8, ou até mais novos ainda. E foi bem nessa época que eu bati o carro, levando a Thaís para trabalhar, meu carro era financiado e estava com parcela atrasada, e foi bem nesse mês que eu tinha parado de pagar o seguro do carro, e eu bati numa égua, deu PT no meu carro. Eu falei, pronto, agora lascou tudo, né? Perdi o carro. Enfim, Deus proverá, né? Era só Deus mesmo. E assim foi. Aí foi bem nessa época, isso foi em meados de 2011, 2012. Aí o Gilmar me chama, falou, Renato, a gente está comprando uma escola e vamos entrar numa sociedade, só que nós vamos abrir o quadro societário, não vão ser somente os sócios da faculdade, o Eduardo, o Guilherme, Daniel e Gilmar. Nós vamos abrir o quadro societário para que novos sócios entrem. E esses novos sócios serão professores ou pessoal do administrativo, que a gente quer que eles entrem como sócios também. Você não está interessado? Eu falei, tô, vamos junto. Né? Eu falei, é aí, né? Daí eu rememorei o tempo lá da camiseta. Eu falei, é aqui, né? E na época, sem grana. E agora? Sem grana, mas vamos junto. E na época eu peguei um pouco que eu tinha, enfim, acho que fiz até empréstimo no banco, não lembro, para dar uma entrada no capital social para entrar na escola. E meus primeiros recebimentos que eu ia ter na escola, eu não ia receber, ia ficar como capital integralizado. E assim foi. Daí o Gilmar era o diretor da escola e eu estava como auxiliar de direção, né? E o que eu conhecia de escola? Nada. Não conhecia nada de escola. O que eu conhecia de escola era da escola dos meus filhos, né? Que eu levava, enfim. Aí eu falei, mas de boa, né? Escola, qual que é o problema de uma escola? Coloca a criança para dentro da sala de aula, tira a criança da sala de aula e tá tudo certo. Mamão com açúcar. Já era. Já era. Rapaz do céu. Aí fomos começar a fazer matrícula. O prédio todo em ruínas, estava em reforma. Eu falei, meu Deus do céu, quem que vai entrar aqui para fazer matrícula? E pior, e se entrar, eu vou falar o quê? Eu não sei vender matrícula de escola. Aí beleza. Aí começamos a receber pais, visitando escola, tal, no meio daquela construção, cimento, tudo lascado.
Mas vamos lá. Aí a Fran, que era a nossa coordenadora da época, que hoje está na coordenação ainda, que é uma nossa sócia também, falou, Renato, eu vou fazer alguns atendimentos de matrícula e você acompanha. Falei, beleza, para você ver como que atende pai. Aí, beleza, eu acompanhando ela falando sobre matrícula, o material didático, que era muito bacana, mostrando pro pai o material. E ela folhava aquele material, falou, olha pai, o material ele é todo em espiral, porque o conhecimento vai, depois volta, você retoma. Eu falei, eu acho que é interessante falar do espiral, porque toda vez ela fala do espiral, espiral, espiral. Eu falei, beleza. Aí, falei, agora eu vou fazer uma matrícula. Aí a Fran ficou junto, mas eu conduzi o atendimento. Eu falei, olha pessoal, seguinte, esse material aqui do ângulo, olha, ele é todo em espiral, pode ver, ó, o acabamento dele é todo em espiral. Eu falei, eu não via lógica, mas como ela falava do espiral sempre, eu vou falar também. Daí, a hora que o pessoal saiu da sala, e eles fecharam a matrícula. Aí a Fran falou, Renato, o espiral não é o material do espiral, é a espiral do conhecimento. Que o espiral por quê? Porque você dá o conteúdo, depois você retoma. Dá e retoma. Isso é espiral. E eu achando que o espiral era o material espiral e não brochura. Então, assim, pra você ver o que eu conhecia de escola, nada. E assim foi, apanhando bastante, uma equipe, valorosa junto, valorosa, que me ensinou demais, o que a escola me ensinou, eu acho que eu aprendi, nesses anos que eu fiquei na escola, eu aprendi 50 anos em 5, eu acho. E assim foi a escola, começamos em 2012, daí em 2014 o Gilmar sai da direção da escola, e eu assumo a direção da escola, saio da direção auxiliar e fico como diretor da escola. E em 2015 nós abrimos o ensino médio, abrimos uma nova empresa, que é o Colégio FATES Premium, e abrimos o quadro societário novamente, para outros sócios entrarem. Também entrei na sociedade do colégio, que estou até hoje, né, na escola e no colégio. E aí nós aumentamos a nossa área de abrangência do ensino médio e tal, e foi bem nessa época que eu daí estava com aulas todas as noites na faculdade, na direção das escolas e do colégio, na direção administrativa e de RH. Então, você imagina, né, o volume de trabalho. Aí eu falava toda hora, era isso aqui mesmo que eu queria. Meu dia começava às 7 da manhã e terminava às 11 da noite. Todos os dias. Então, esse é um resumão, assim, do que foi a escola, né, o meu início na escola, na FATES. E depois continua, né? Mas agora eu vou deixar você perguntar, senão eu vou ficar falando. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Isso, e depois continua. E aí vem, né? Aí vem o EAD. Eu acho que você, nesses últimos anos, foi a pessoa que mais recrutou pessoas em Paranavaí e região, né? Porque o EAD vem, de início, aquela velocidade pequena, daqui a pouco parece que aquilo vira um 220, começa a entrar pessoas e pessoas e pessoas, né? E aí vem esse novo desafio. Como que foi sair da escola e assumir esse novo desafio? Porque quer queira, quer não, como você falou, aprendeu com uma equipe. Eu acho que ali foi, pelo que você falou, foi onde fez você crescer muito ali como um líder, né? Te tornou um líder dentro da escola e ter que soltar toda essa segurança, vamos dizer assim, e ir para um mundo totalmente novo, ali o EAD, porque até então você entendia muito do presencial. E agora, o EAD, como que é? Lidar com os polos, um mundo totalmente novo. Como que foi isso? Partiu também do professor Gilmar, de toda a direção? Foi. Eu falo assim, né? Não é rasgando elogios e nem sendo tão particularizado na fala, mas o Gilmar sabe, né? A admiração que eu tenho por ele, o respeito, a gratidão, né? Porque ele é o cara que realmente sempre apostou muito em mim. Muito. E ele sabe, assim, a gratidão que eu tenho por ele, por todos os mantenedores, né? E assim, como que foi o começo do EAD, né? Eu estava nas escolas e nós começamos o EAD com, sei lá, 9, 10 funcionários. E tínhamos ali só pós-graduação no começo, que eram 100 e poucos alunos. Aí o Gilmar falou na época, Renato, fica com a pós-graduação
e nós vamos começar o EAD da graduação e você toca a pós, que a gente vai tirar todos os alunos da pós do presencial, que até então era pós-presencial. E vamos trazer tudo para o EAD. Eram só 3 cursos de pós. Falei, beleza, vamos lá, mais um desafio. Aí o dia para mim ia ter que ter 27 horas, 28, mas estamos lá, estamos juntos, né? E isso foi em 2018, por aí, antes da pandemia. Então pegamos ali o EAD, a pós-graduação, nós estávamos só na unidade da Sanepar e tínhamos entre alunos e professores e tutores, sei lá, 120 pessoas, 100 alunos e 10, 12 funcionários. E assim foi, a pós-graduação, a gente abrindo alguns cursos e vendo o mercado, que curso poderia abrir, tal, né? E começou a pegar um pouquinho de corpo, mas assim, muito incipiente ainda, muito lento. Aí quando foi meados de final de 19, começo de 20, que a gente começou a postar mais as fichas no EAD, mas ainda bastante receoso ainda, né? Que era um mercado que ninguém conhecia. E nem eu, muito menos eu, o Gilmar também não, enfim, nossa força era do presencial. Aí 20, pandemia. 17 de março de 20, o mundo para. A gente faz o protocolo de 16 tudo normal, de 17 todo mundo em casa, professores de educação básica lidando com câmera, com aulas online, remota, e só a gente achando que ia voltar depois de 20 dias, e 20 dias foram 2 anos. Enfim, foi um momento terrível que a gente passou. Só que eu sempre falo, né, a mente empreendedora é aquela que na adversidade consegue oportunidades, né? E o Gilmar tem esse pensamento, né, muito forte, muito empreendedor. E na adversidade, que eu falo que a pandemia não trouxe nada de bom. Nada, né? Só que o que ela trouxe foi oportunidade para quem enxergou além daquela destruição, daquela tristeza toda. E foi quando nós, já que estavam todos com câmeras ligadas, em sala de aula, professor de educação básica, ensinando crianças de 5 anos a escrever. Falei, é o nosso momento também de olhar outros além desse oceano, né? Aí começamos a postar as fichas no EAD, março de 20, 300 alunos, 6 polos. Aí o negócio engrenou. Terminamos 20, já com mais de 2.000 alunos, já com 15, 20 polos. Aí quando começamos 21, ainda continuei dando aula à noite. Aí meados de 21, o negócio tinha tomado mais proporção, o Gilmar, Renato, então agora eu preciso de você também mais dedicado à pós-graduação. Eu falei, então beleza, eu fico. Só que eu vou ter que largar as aulas à noite. Aí fiquei só durante o dia na gestão da faculdade e à noite com a pós. Esse em 21. Aí quando foi em 22 ele me chama. De novo, Renato, nosso desafio aumentou. Aí a gente já estava com mais de 300 polos, aí já estava com mais de 40, 50 mil alunos. Ele falou, olha, a gente está num patamar hoje de ter que gerenciar muitos polos e a gente precisa da tua força focada somente aqui no EAD. Porque eu estava em escola, colégio, pós, RH, aula no presencial, CPA, o que você imagina, né? Tudo tinha um dedo do Renato. Aí, falei, beleza. Daí ele falou, então... Só que para isso, necessariamente, você vai ter que sair das escolas, da direção. Vai continuar como sócio normal. Só que a gestão da escola, você vai ter que sair. Falei, beleza. Você quer pensar? Falei, quero. Quanto tempo? Falei, agora. Já pensei. Já pensou? Falei, já pensei. Aí eu já te falei isso. Eu tava com a minha agenda aberta. Aí eu fechei a minha agenda. Até no simbolismo mesmo, isso aí. Aí eu fui no simbolismo, que eu até aprendi no mestrado, na disciplina de simbolismo organizacional. Eu fechei minha agenda e falei, Gilmar, a minha resposta está dada. Eu fecho hoje a minha agenda de 10 anos à frente da direção das escolas. 2012 a 2022, 10 anos, a agenda está fechada. E eu abro agora a agenda... Esqueço escola e eu começo uma nova agenda. Só que quem vai me dar a resposta é você. Eu falei, a minha resposta é sim.
Só quem vai ratificar a minha resposta é você. Eu falei, eu aceito abrir a nova agenda nesse desafio. Só que eu só vou te pedir uma coisa, autonomia. Se eu tiver autonomia, eu topo, eu peito tudo. Com medo desgramado. Mas, se não tiver medo, a melhor coisa que a gente precisa ter é medo. Porque senão a gente perde a noção do perigo. Mas com medo, mas eu fui. Ele falou, autonomia você tem. Eu falei, é só isso que eu queria ouvir. E assim foi. Aí veio o Johnny, aí veio o Bruno, aí veio Gabi, aí veio o Diego, aí veio o Jean, veio o Áudria. E aí começou o nosso desafio com polos. Suzana. Desafio com polos. Aí veio supervisores, abriu um novo setor, tentando fazer modelagem de onde não tinha, errando pra cacete, desculpa a palavra, errando muito, mas também acertando muito mais. Mas tem uma frase do Gilmar, e você, como é um braço direito do Gilmar, sabe das frases deles. Quando a gente erra, a gente consegue acertos que jamais teria se não tivesse errado. Exato. Né? E é errando que vai se aprendendo de uma maneira melhor. Peraí, erramos aqui... Eu quero errar outra coisa, eu não quero errar a mesma coisa. Né? Isso, erramos aqui, diferente. Vamos consertar aqui e vamos para cima. Falando em Gilmar, tem alguma frase dele que não sai da tua cabeça que você pensou ali, lá vem ele com aquela frase? Ninguém faz nada grande sozinho. Se você fez algo sozinho, esse algo não era grande. Tem essa, né? Ou somos imparáveis. Somos imparáveis. Né? Vamos entregar, alguém vai morrer e nunca ninguém morreu. Né? Cabeças vão rolar e cabeças nunca rolaram. Por quê? Porque é uma equipe fantástica. Eu ia falar outra coisa, é uma equipe muito boa. E a melhor hora de conversar com ele, pelo jeito, é logo no café ali, né? Eu aprendi. Quando tá vocês dois. Eu aprendi a hora de conversar com o Gilmar, né? A gente já faz leitura corporal, leitura labial. Então a gente sabe a hora, sabe quando. É um casamento também. Né? E falando em casamento, essas coisas, para quem está assistindo agora, nós estamos muito próximos do Dia dos Pais, né? E um grande líder também é como se fosse um grande pai. Eu falo que o Gilmar é o pai da Unifatesc e tudo mais. Um cara que, como o Renato falou aqui, ensina muito a todos nós, né? Com quem ele para ali para conversar, sempre tem uma palavra. Você, como que é o Renato pai? O pai do Tinho e da Laura, que agora a gente tem até uma tatuagem aí registrada, né? Nesse braço aí. Como que é o Renato pai? O Renato pai eu sou um cara muito tranquilo, só que eu cobro bastante. Eu cobro bastante na questão de, principalmente, estudo, né? Demais. Porque não tem outro caminho se não for pelo estudo. Não existe apadrinhamento, não existe estrada já percorrida, não existe. Eu sou muito parceiro, muitas vezes eu sou muito mais um amigo mesmo. Só que a Thaís sempre fala, minha esposa, pai não é amigo, pai é pai. E é isso mesmo, mas tem hora que eu tô lá, eu levo bronca dela, igual os dois filhos tá lá levando bronca, né? Porque... mas a minha relação com meus filhos é uma relação muito próxima, só que muito exigente na questão do estudo. Muito. Porque eles passaram um perrengue comigo, você imagina só. Eles cresceram na escola que o pai é diretor. Nossa. Né? Eles cresceram na escola que o pai é diretor. Uma vez eu passando na frente da sala da coordenação, o coordenador, Renato, tem que falar com você. Eu falei, não, agora eu não posso. Não, eu não quero falar com o Renato diretor, eu quero falar com o Renato pai. Entra aqui. Aí tava meu filho sentado lá na mesa da coordenação. Aí eu sentei lá, ouvi a bronca da coordenação. Então, assim, sempre eles foram muito cobrados, porque eles sempre seriam mais cobrados. Inevitavelmente, por serem os filhos do diretor da escola. Né? Então, eu falei, vocês naturalmente vão ser mais cobrados. Naturalmente. E na faculdade, da mesma forma. Meu filho tá no 4º ano de Direito, vai pro 5º agora. Minha filha tá no 2º ano de Odonto. E eu falo para eles, não tem lugar à sombra que você não projete a tua sombra. O sol é para todo mundo, a sombra é para quem merece, entendeu? E a sombra é deles. O sol tá aí, mas a sombra é deles.
Então, assim, eu exijo muito na parte educacional, cultural mesmo, criticidade, serem críticos, não aceitarem as coisas que vêm embaladas, né? E aí é isso, eu sou um cara muito tranquilo, mas... Essa parte cultural que você falou, até é engraçado que eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, né? Ser pai te fez ser compositor também? Quem? De onde vem essa parte compositor? Quem? Você. Eu, compositor? Não, então segura um pouquinho aí, nós preparamos algo para você. Eu acho que você não esperava isso, sobre essa sua trajetória e também o Renato Pai, né? O pessoal vai colocar, o pessoal vai colocar na tela aqui, né, para você acompanhar. Galera, tá na mão de vocês aí. Agora nós vamos ver um pouquinho do... Oi, pai. Então, eu tô aqui e você imagina a dificuldade que foi para eu ligar essa câmera e colocar o meu rosto aqui e falar para um celular. Porque, como você bem conhece seus 2 filhos, você criou 2 filhos extremamente introvertidos. Eu, até um pouco mais. Mas, enfim, tô passando aqui primeiro para te parabenizar por todo esse tempo aí dentro, aí na FATESC. A gente aqui em casa vê o quanto você se dedica, o quanto você se doa e se doou durante todo esse tempo que você esteve e está aí, né? E depois te agradecer pelo pai, companheiro, amoroso, parceiro, que sempre tá aqui quando a gente precisa, né? E é isso. Então, um grande beijo, te amo muito. Oi, pai. Eu não poderia começar esse vídeo diferente do Tinho, falando que você criou 2 filhos meio jacus, como você mesmo disse. E você deve imaginar por que a gente não conseguiu gravar esse vídeo junto. Mas, enfim, pai, eu queria começar te agradecendo por tudo, por ser essa pessoa incrível, esse pai maravilhoso que eu não tenho do que reclamar. Só que é meio protetor demais às vezes, mas a gente entende, né? E que a gente te ama demais, que a gente morre de orgulho de você, não só a gente, como todas as pessoas que convivem com você, o profissional que você é e que vem se tornando a cada dia. E falar que eu te amo demais e falar também do grande compositor que você é, mas que eu não vou me estender muito e vou deixar você se virar aí pra explicar. Mas é isso, pai, um beijo, a gente te ama demais. É isso aí, foi um presente. Foi um presente que a gente resolveu te dar. Eu acho que não tem presente melhor do que os dois. E que maravilha isso. Eu sou chorão mesmo. Pensa no... Não, e que maravilha isso. Você falou da camisa do São Paulo e ver o Renatinho com a camisa do São Paulo ali. Ele né? é ninja, ele é nessa nova fase, vamos dizer, que ainda é nova, né? Tanta aprendizagem que está tendo ali. O tanto que nós evoluímos também como equipe dentro do EAD, dentro da comunicação, todas as coisas que você trouxe. Mas e essa parte aí? O que é esse negócio de compositor? Compositor... É que a Laura vai no carro comigo e a Thaís fala, Renato, a Laura não é essa bebê que você fica falando, mas eu trato ela como se tivesse 10 anos, né? E eu sei, mas eu quero guardar numa caixinha pra ninguém roubar, né? Fala música. E ela no carro comigo, entra uma música da Marília Mendonça, não sei o quê, e vai tocando a música e eu fico fazendo versão pra ela. E eu mudo o nome pra colocar Laura. E esses dias teve até... Esses dias não, faz tempo. Faz uns, sei lá, foi final do ano passado. Essa foi uma situação muito curiosa. Vocês sabem, eu para tecnologia sou um desastre, né? E eu, muito atrapalhado que sou, estava no carro indo para almoçar na casa da minha mãe, do meu pai, aí com o celular, eu esqueci não, acho que eu apertei o botão errado lá do WhatsApp e o que eu estava falando, estava gravando o nosso grupo da direção. E começou a tocar uma música no carro, eu comecei a fazer versão para Laura do pão de queijo, aquele pão de queijo... E eu comecei a fazer versão pra Laura, do pão de queijo. Aí cheguei na faculdade e não vi, né? Parou, daí cheguei lá na faculdade do Eduardo. Renato, e aquela música que você estava tocando no carro? Enfim, né? O meu descuido, todo mundo ouviu. Mas assim, eu faço mesmo. Eu sei que eu sou protetor. Eu sei que eu sou. Não acho que eu sou demais, não. Porque pensa uma menina linda, né? Sou mesmo. Coloco numa caixinha para ninguém roubar, mas eu sei que eu já tenho que abstrair isso, né? Tá com 18, 19 anos.
Mas a minha versão de compositor é essa, né? Na hora que eu acabei vendo o vídeo, eu falei, não, essa aqui nós vamos ter que saber de onde vem essa parte de compor, né, do Renato. Renato, teria alguma frase, alguma coisa que você deixaria para todos os polos, todos que vão assistir esse vídeo, sobre o líder, ou sobre a empresa, algo que você sempre fala também para alguém que vai entrar, algo que você acha que é impactante ou importante, ou isso que você falou, o trivial se tornou diferencial, né? Algo que você gostaria de deixar para todos aqueles que vão assistir? Na verdade, assim, eu lembro do meu pai, né? O pai sempre fala o seguinte, dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva. Né? Então, assim, a gente não vai levar nada daqui. A não ser o que a gente está construindo, né? Aí depende do quão engenheiro você é. O que você está construindo? Né? Eu cheguei onde eu quero estar? Não, a gente é uma incansável procura de evolução. Né? A gente é uma incansável procura para evoluir. Mas eu quero ser lembrado, e eu quero ser lembrado por mim mesmo, eu me lembrar de mim, eu me visualizar no passado, sabendo que eu pude fazer diferente na vida de alguém, que eu pude propiciar algo bom na vida de alguém. E esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma, mas a gente está lidando hoje com 150 mil pessoas. Se eu melhorei, ou se eu ajudei na vida de velho, já valeu. Então essa vida a gente só leva a vida que a gente leva, a vida que a gente construiu. E por fim, eu falo que é um ditado que eu falei já para vocês em reunião de gerente, que eu tive a petulância de reconstruir um ditado, né? Que o ditado fala o seguinte: eu sou responsável por aquilo que eu falo. Esse é o ditado correto. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas não sou responsável por aquilo que você entende do que eu falo. Aí eu falo que eu reconstruí o ditado, que é assim: eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas também sou responsável por aquilo que você entende do que eu falo. Então, acho que o mais importante também, além daquilo que você constrói na tua vida, é aquilo que você comunica para o outro. O outro está te entendendo? O outro está percebendo a mensagem que você quer passar? O outro está entendendo as suas verdadeiras intenções? Ou as intenções você deixa guardado para si e deixa subentendimento para o outro? Não, as coisas têm que ser muito bem as claras, né? Então, eu sou responsável por aquilo que o outro vai entender daquilo que eu quero mostrar para ele. Então, a gente que trabalha na comunicação de polos, aqui na sala tá a Gabi, o Bruno, o Johnny aqui, né? A Gabi e o Bruno estão nos bastidores aí. Mas é isso, se a gente não for muito assertivo na fala, na nossa posição, o entendimento do outro é terreno que a gente não alcança, né? Então, seja o mais claro possível, seja o mais aberto possível, seja o mais empático possível, porque você não sabe como está a vida do outro naquele dia que está recebendo a mensagem. Se ele está com problema em casa, problema com o filho, problema de trabalho, você não sabe. Então, assim, se coloque no lugar do outro. Como que o outro estaria recebendo a informação que você está passando para ele? Porque não deixe nada subentendido. Né? Então eu acho isso, que tudo vai depender da nossa postura, da nossa criticidade em relação ao mundo e de como que a gente se apresenta ao mundo para que as pessoas nos vejam, sabe, Johnny? Então é isso, eu sou uma sucessão de erros e acertos. Todo mundo é. Todo mundo é. Eu sempre falo, não existe um modelo padrão. O Johnny é hoje, não é o que ele é hoje. O Johnny é uma sucessão de um monte de coisa que aconteceu na vida dele para o Johnny ser o que ele é hoje. Histórias tristes, alegres, sofridas ou não, bate no liquidificador, esse é o Johnny. E a gente vai nos servir disso, que é o Johnny. Então, do que eu posso melhorar a vida do Johnny ou melhorar o Johnny? E da mesma forma eu sou uma sucessão de uma porrada de coisa boa, ruim, e esse é o Renato. Então a gente tem que sempre entender o outro com a ótica também do outro. É uma construção de vida, né? É isso, pessoal. E esse foi o podcast com o Renato, para vocês entenderem, conhecerem um pouco mais dessa trajetória, desse grande líder que nós temos aqui na FATESS, essa pessoa que ensina muito a nós, que somos liderados, e aqueles que estão em volta,
esse grande pai, e quero agradecer muito ao Renatinho, a Laura pelo vídeo, a Thaís também, né, que... Por que a Thaís não gravou? Então, rapaz, como era mais voltado pro Dia dos Pais... Rapaz, eu queria ver a Thaís gravando. Era mais voltado pro Dia dos Pais, a gente acabou solicitando mais ali pros dois, mas fica quem sabe, com a próxima, hein, Thaís? Fica a dica agora, né? E um feliz Dia dos Pais para aqueles, né, que tem aí o seu pai do lado, abrace, aqueles que o pai já se foi, que as boas lembranças venham nesse dia muito forte e que você faça aquilo que o Renato falou. Deixe essas boas energias, essas boas mensagens, deixe o que você construiu, não materialmente, né, mas aquilo que você construiu de índole para as outras pessoas. E muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Valeu! Valeu!